Você tem medo de quê? Vem comigo para mais uma reflexão da palavra. Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Pegou? A gente vai meditar sobre o barco na tempestade. Eu já trouxe esse vídeo, esse tema uma vez, mas eu acredito que eu vou trazer ele com um outro olhar. Então, é contada em Mateus, Marcos e Lucas, cada um deles em um formato diferente. Acontece no Mar da Galileia. Jesus estava contando histórias, contando parábolas, ensinando, e decidiram atravessar o mar, no Mar da Galileia. Ele estava com pescadores, pessoas que já eram experientes na área. E no meio do caminho veio uma grande tempestade. A gente pode fazer uma analogia, uma comparação, que essa tempestade pode ser as intempéries da nossa vida. A gente pode trazer uma comparação que o barco é a nossa vida. Pode fazer uma comparação que os pescadores são as pessoas que estão com a gente. Às vezes a gente está até só, né? E mesmo eles sendo experientes, as tempestades nesse período era comum virem do nada, não é? E eles ficaram com medo, aterrorizados. Essa palavra, Deus me trouxe essa mensagem, essa reflexão, estava vindo ali da academia, e aí Deus me trouxe essa mensagem de dizer assim, porque na hora Jesus falou assim: homens de pouca fé, por que vocês estão temendo? Quantas vezes nós não somos esses homens de pouca fé? Que mesmo com experiência na vida, mesmo com experiência, eu conheço o barco, eu conheço o mar, já passei por outras situações, mas assim mesmo eu estou comigo, não é? E uma das formas que o inimigo ama utilizar sobre a nossa vida, ora ele usa o ego, ora ele usa a falta de identidade e junto o medo. Porque o medo, ele é a ausência de coragem. Deus me fez me lembrar da lei do atrito, que é: dois corpos não ocupam juntos o mesmo espaço. Quando você está restaurando a sua identidade, quando você está se tornando uma pessoa diferente, cada vez mais vai se fortalecer a nova versão e a antiga vai cada vez mais enfraquecendo. Isso é neurociência, né? Que são os caminhos neurais que a gente faz. Bom ou ruim, aquilo em que eu persisto é o que eu acabo me tornando. Então, conforme é como se você imaginasse uma torneira, embaixo dela, ela com a torneira aberta, caindo água, debaixo dela um copo. Nesse copo tem muita sujeira, né? E aí nesse copo, ela vai deixando a água sair, água cair. Vai ter um momento em que vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez mais da água, vai ficando cada vez mais, até que fique integralmente da água. Aquilo que eu mais estou transbordando, colocando dentro de mim, mesmo que exista algo ruim, aquele que é limpo vai ter um momento que vai ficar integralmente dentro de nós. O contrário também. Estou limpo, mas começo a me sujar com tristeza, angústia, preocupação, com ansiedade, com medo, com o ruim, até que nós nos tornamos aquela identidade que nós estamos fortalecendo. Então, mesmo com direcionamento, mesmo já conhecendo o caminho, mesmo conhecendo o barco, mesmo já tendo experiências, eles ficaram com medo. E Deus, ele me lembra muito, quando eu fico muito angustiada, ele me lembra um versículo que fala que a tranquilidade, no sossego e na confiança está a minha força. Aprenda a declarar a palavra no eu mesmo. Aquele diz assim: no sossego e na confiança está a vossa força. Então você diz no eu. No sossego e na confiança está a minha força. E Jesus, ele sabia que eles iam se atemorizar, mas eles estavam tranquilos no contexto de Jesus estar com a gente no barco. Só que eles confiaram integralmente só no poder e na força de Jesus. Não integralmente, não também complementando que eles poderiam passar, vencer, né? E aí, aqui. Isso fica em Isaías 30:15. No sossego e na confiança está a vossa força. Por quantas vezes o inimigo, ele ama, ele gosta que a gente se desespere, que a gente se angustie,
Eu escuto muito Joyce Meyer, e ela diz que existe um diabinho, um demônio, que fica na sua cacunda dizendo, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Poxa, eu tenho um controle sobre isso aqui, né? O quanto de adoecimento eu não vou ter por me preocupar por algo que eu não tenho domínio. E se eu tenho domínio, que Deus possa, que eu peço a Deus para dê clareza para mim resolver, né? Então, a tua alegria é a minha força, a palavra também fala. Quando a gente se angustia, quando a gente, isso é até neurocientificamente falando, quando você se agonia, quando você não respira corretamente, o teu cérebro entende que ele está numa situação de perigo. Logo, ele não leva oxigênio bastante para a mente. Não leva. Logo, me falta criatividade para pensar na solução. Entendeu? Então, a gente une aqui espiritualidade, une também conhecimento. E aí o Senhor nos chama, mesmo que o barco esteja balançando, mesmo que as luzes estejam fortes, mesmo que você, de repente, você nem acredite que Jesus está no barco contigo. Mesmo que você não acredite, possamos ter calmaria, né? Porque na angústia, angustiada, a gente às vezes comete até coisas que podem trazer risco a nós e aos nossos, né? Então Jesus ali dormindo, e ele, Senhor, nos salva, estamos perecendo, né? Estamos em perigo, né? Aí Jesus disse assim, por que você tem medo, homens de pouca fé, de pequena fé? Né? Pelo menos era alguma coisa, né? E muitas vezes a gente nem fé não tem, nem em nós, nem na situação, e nem no nosso Deus, né? Então, vem o milagre. Jesus repreende o vento, repreende o mar. A palavra usada no texto é parecida com o que ele usa de expulsar os demônios. O caos é tratado como algo que parecia ser silenciado. E logo depois da tempestade vem a calmaria. Ouvi falar nessa frase? E logo depois houve grande bonança, né? Então, depois do milagre eles dizem, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles tinham medo da tempestade, ficaram assombrados com Jesus. E o milagre gera uma nova pergunta sobre identidade, né? A gente pode meditar aqui em Salmo 89 e no livro de Jó, que é 39, que fala, eles conseguiram ver os atributos divinos de Deus. Assim mesmo convivendo com Deus, eles ficaram perplexos. Muitas vezes a gente passa por situações e não lembra que Jesus está com a gente, né? Então, muitas vezes eu passo por isso, vou reconhecer, eu passo por isso. E eu fico assim, Jesus está comigo, Jesus é Emmanuel, Jesus está comigo, né? E por quantas vezes nos meus desafios do trabalho, desafios não sendo do trabalho mesmo, eu digo assim, Jesus me ajuda, Jesus me dá a tua clareza, me dá teu direcionamento, porque às vezes a gente esquece que existe o Espírito Santo que nos aconselha, que existe Deus com amor incondicional e leal, existe Jesus que está com a gente em tudo, em tudo. O que nos falta reconhecer e perceber verdadeiramente, né? Então, aqui ele fala, né, sobre o contexto psicológico. Quando surge uma crise, a nossa mente aumenta o perigo. A gente deixa a emoção se aflorar e a gente fica com a fé pequena. Porque não tem como ter fé e ter medo. Ter fé não é a lei de atrito. Dois corpos não habitam o mesmo espaço. Ou eu tenho fé do tamanho do meu Deus, do tamanho da pessoa de quem eu sirvo, das minhas capacidades, da minha identidade, ou eu tenho medo. Medo do tamanho do gigante, como aconteceu com Davi, né? Davi disse, eu vou pelo nome do meu Deus. Ele ficou com uma ousadia, porque ele estava reclamando, quem é tu para falar mal do meu Deus? Né? Então ele se encheu de ousadia. Ele não viu o tamanho do gigante, ele queria usar armas diferentes, que ele não estava habituado com uma pedra. Já Davi, ele se fortaleceu em cima daquilo que ele já tinha vivenciado, que ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Isso aumentou a percepção dele de força, mas a maior força dele foi saber o nome do Deus dele que ele servia. Que o pai dele já tinha ensinado para ele. Que naquela época não tinha Bíblia para ensinar. Eram os pais que passavam para os filhos. Então, que possamos agir como Davi. Que foi, eu vou no poder do meu Deus. Né? E a gente conhece a nossa força, a nossa ousadia, a gente conhece nosso Deus como? Lendo a carta que ele fez pra gente. Né?
A fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mesmo a gente sabendo que Jesus está com a gente, Jesus está no barco, que já passamos por situações parecidas, ainda assim, a gente pode se deixar levar pela emoção, né? E aí, aqui a gente pode trazer as lições para a nossa vida. Direção certa não elimina tempestades, mesmo que a gente saiba o caminho, isso não vai impedir que tenha desafios, né? Obedecer não significa vida sem turbulência, né? Que crise revela o tamanho real da fé, né? A gente vai ver o tamanho. Fé é crer mesmo não vendo. Fé, eu creio mesmo não vendo, não estou vendo nada, né? E a gente só fortalece essa fé se alimentando de mais e mais do espiritual. Tempestade expõe o que está dentro de nós. Presença muda a leitura da realidade. E se Jesus está no barco, o cenário não é abandono, mesmo que pareça, né? Não é abandono. Logo depois da travessia, Jesus encontra um homem possuído entre os túmulos, né? Ou seja, a travessia não era apenas geográfica, era uma outra missão. Quando a gente encerra aquele momento de estar no barco, de estar na travessia, de passar por aquela turbulência, a gente vai estar mais fortalecido na nossa fé, a gente vai estar com a nossa identidade mais firmada para avançar novos territórios, para avançar novas verdades. Então, que você e eu nos perguntemos, estou nessa tempestade, Jesus me ajuda, obra o teu milagre. Qual milagre eu não estou acessando? Né? O que me cabe fazer? Né? Buscá-lo. O que me cabe fazer? Será que eu tenho que agir de diferente? E quando você passar disso, você vai ter autoridade para ir para a próxima fase da vida. Né? Porque se o Mario Bros, o jogo do Mario Bros, tinha joguinho, tinha as fases da vida, gente, fases de cada um, né? De cada uma das etapas. Quem somos nós para não ter as fases da vida precisando ser cada vez mais alcançadas? E o bacana, quanto mais fases você vai passando, você não vê e nem responde da mesma forma da anterior. Você vai estar uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa com a fé mais firmada, você vai estar uma pessoa mais madura, mais criatividade. Então, problemas são, como diz Napoleão Hill, problemas são oportunidades. E como a Bíblia fala, tudo coopera para o nosso bem. Mesmo aquilo que parece, mesmo a tempestade que parece, que vai me fazer acordar, né? Então, a gente possa aproveitar a companhia de Jesus, aproveitar a companhia do Espírito Santo para nos ajudar a fazer a travessia, a nos ajudar a estar no barco, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente se sente só, né? Você e eu possamos usar a calmaria para ter mais força, possamos usar a alegria, que a alegria é o que nos dá força também. Obrigado pela tua companhia, que o Senhor te direcione nos seus processos. Se você ainda não viu os outros vídeos do meu canal, aqui tem sobre identidade, tem sobre orfandade, tem sobre personagens bíblicos, sobre o que não fazer. E se fez sentido aí, compartilha com aquela amiga que precisa dessa mensagem. Não retenha, mas seja transbordante assim como eu estou sendo aqui, tá bom? E até a próxima!